A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né? A gente está tratando sobre o tema de consolidação. Hoje nós vamos para a parte 2. E essa aula de hoje, irmãos, vai ser bem rápida, né? Traz recomendações que eu considero até básicas, né? Recomendações de como a gente põe a mão na massa, né? Como a gente põe em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na aula anterior. A gente vai aprender hoje como que a gente vai fazer para os passo a passo para consolidar o nosso irmão novo convertido. Então, vamos à nossa aula. Então, nosso intensivo, nível 3, lidere 3, aula 5, consolidando parte 2. Curso ministrado pelo nosso Centro de Capacitação Ministerial. Então, a aula de hoje, ela está sendo baseada, né, no nosso estudo do livro Um Cristão Contagiante. Tenha uma vida contagiante. E aí, a nossa escadinha, que todo mundo já conhece, de progresso. Então, vamos para a nossa aula 5, com as nossas recomendações. Então, aí primeiro, irmãos, uma pergunta, né? Uma questão de debate. Quais são as barreiras de se iniciar conversas espirituais? Com qual você mais se identifica? Então, irmãos, vamos pensar quais são as barreiras que nos impedem de iniciar a conversa sobre questões espirituais, né? Às vezes a gente tem vergonha de iniciar uma conversa espiritual. A gente tem vergonha de falar a palavra de Deus, de abordar uma pessoa e evangelizá-la, né? E por quê? Porque a gente tem essas barreiras, por que a gente tem vergonha? Porque a gente fica constrangido em falar a palavra de Deus. E outros temas, né? Pra gente não tem problema, né? Os homens falam abertamente e de forma espontânea sobre futebol. A mulher conversa muito, a gente se abre tão facilmente para falar a respeito dos nossos casamentos, a respeito da nossa vida pessoal. A gente fala, mulher, eu falo por mim, a gente fala demais. A gente aborda diversos outros assuntos, a gente fala sobre novela, a gente fala sobre uma série, um filme que a gente assistiu, e a gente fala isso de forma natural, né? A gente não tem vergonha de falar. E por que a gente tem barreiras de falar da palavra de Deus? Então, essas barreiras, elas precisam ser identificadas. A gente precisa identificar qual o motivo disso. E essas barreiras precisam ser quebradas, né? A gente precisa superar qualquer dificuldade que nos impeça de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho, né? Isso é uma missão, né? Isso é um dever nosso. A gente tem que tirar o tempo para fazer isso. A gente tem que se preparar, né? Lendo a palavra. Se sua barreira for falta de conhecimento da palavra, então estude a palavra, né? Se sua barreira for, sei lá, timidez, trabalhe isso, procure uma forma de trabalhar essa questão. O que a gente não pode deixar de fazer é de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, de cumprir o ID do Senhor. Então, a primeira coisa aí que a gente precisa fazer é quebrar essas barreiras que nos impedem, né? Jesus, quando ele veio, ele quebrou muitas barreiras culturais, ele pregou para os gentios, né? Ele veio para trazer salvação para todo mundo, né? Então, ele quebrou muitas barreiras e nós precisamos identificar e quebrá-las também, seguindo o exemplo do nosso mestre. E aqui a gente tem uma tabela que mostra, né, o caminho de um discipulado, um caminho de uma consolidação da fé. Então, primeiro, a gente evangeliza a pessoa, a gente ganha ela, e depois a gente consolida a fé dela, né? Depois a gente a treina e a gente faz o discipulado com ela. E aí, por fim, a gente envia. Então, esse aí é o caminho, né? Essas aí são as etapas que a gente está percorrendo.
Eu encontrei razões para viver, perdão para sentir teu grande amor por mim. Eu precisei viver o que vivi, sair de onde saí até chegar aqui. O teu amor me tocou, já não vivo pra mim, hoje vivo pra te exaltar. Me deu seu coração, é o que mais preciso, em teu nome eu farei muito mais, pra te servir e te honrar, em teus braços sempre eu quero estar. O teu amor me libertou, pra te servir e te honrar, em teus braços sempre eu quero estar. O teu amor me libertou para sempre. Eu encontrei razões para viver, perdão para sentir teu grande amor por mim. Eu precisei viver o que vivi, sair de onde saí até chegar aqui. O teu amor me tocou, já não vivo pra mim, hoje vivo pra te exaltar. Me deu seu coração, é o que mais preciso, em teu nome eu farei muito mais, pra te servir e te honrar, em teus braços sempre eu quero estar. O teu amor me libertou, pra te servir e te honrar, em teus braços sempre eu quero estar. O teu amor me libertou para sempre. Para sempre. Para sempre. Pra te servir e te honrar, em teus braços sempre eu quero estar. O teu amor me libertou, pra te servir e te honrar, em teus braços sempre eu quero estar. O teu amor me libertou para sempre. Me deu seu coração, me deu seu coração. Então, irmãos, vocês viram aí, né, um vídeo, né, a história de uma conversão de uma pessoa que é um pouco triste porque ela morreu de forma rápida, né, a mocinha aí do vídeo, mas ao mesmo tempo é alegre porque ela morreu com Jesus. Então, traz para nós uma reflexão, né, de que a gente não sabe o dia nem a hora que vai chamar a nossa senha, né, que nós vamos bater as botas. A gente não sabe o dia e a hora que a gente vai partir dessa para melhor. Então, por isso a importância, né, de pregar a palavra para todas as pessoas, quantos você puder, né, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né, não tem hora certa para pregar. Então,
pregar para os seus amigos, para os seus parentes, pregar para o seu ciclo aí de social, de amizade, não perder a oportunidade. Que a gente não sabe o dia nem a hora que a pessoa vai morrer. Então, a gente tem que oferecer, ou apresentar a palavra de Deus para as pessoas, né? Se a pessoa vai aceitar Jesus ou não, a gente já sabe que aí é o Espírito Santo que convence, mas a gente precisa fazer o nosso papel, a gente precisa fazer a nossa função, a nossa missão aqui do ID, né? A gente precisa falar, pregar a palavra. E então acompanhar, né, um processo de conversão, assim, acompanhar um processo de transformação, né, na vida do nosso irmão. Isso é gratificante, né, irmãos? Então, é uma história bem bacana aí, um testemunho de conversão bem bacana aí, esse do vídeo. Então, a gente viu, né, na outra aula anterior que a consolidação ela tem um time, né? Na história de Paulo, o time dele foi de 3 dias, né? Então, a gente tem que ter esse tempo hábil, né? Pra gente não perder, como o tempo é como se fosse um prazo de validade, né? De apresentar, de mostrar mais sobre a palavra, um tempo de validade para a gente chegar junto ali da pessoa e apresentar o evangelho. A gente não pode perder esse tempo. E outra questão que eu queria falar a respeito do tempo, que eu queria destacar, é que esse processo de discipulado, ele demanda tempo. Ele demanda tempo do discipulador, né? É a exemplo de Jesus, ele discipulou os 12 discípulos dele por 3 anos, né? E o tempo não é curto, é um tempo longo, né? Então, a exemplo dele, a gente precisa saber que a gente não pode começar um processo de discipulado na vida de um irmão e abandonar. A gente tem que ter essa consciência de que demanda tempo. Não é só uma visita que vai trazer a transformação, o milagre da transformação na vida de uma pessoa, não é de um dia para o outro. Então, no exemplo de Paulo, depois de Ananias, a gente seguindo aí, lendo os próximos capítulos do livro de Atos, ele também é discipulado por Barnabé. E ele tem uma relação bem bacana com Barnabé. Barnabé foi um instrumento também poderoso e valioso na vida de Paulo, nessa questão do discipulado, né? A palavra fala que eles ficaram 1 ano aí caminhando juntos, aprendendo juntos. Então, a gente precisa saber que discipular a vida de um irmão não é rápido, né? A gente tem que ter essa consciência, que demanda tempo. E a gente tem que disponibilizar esse tempo aí para fazer o trabalho, começar e concluir, né? Dessa forma a gente vai estar acompanhando e assegurando, firmando a fé, consolidando a fé do nosso irmão novo convertido. Então aqui, irmãos, vamos para a parte prática, né? Como que a gente faz o contato, né? A gente começa por um telefonema e a gente marca, né, um encontro, uma visita, né, com a pessoa. Pode ser na casa dela, pode ser na sua casa, né? A gente primeiro aborda, né? Aborda a pessoa sem a vergonha, né, que eu falei no início da aula, sem timidez, sem medo de oferecer, de apresentar a palavra do Senhor. Pega o telefone da pessoa, entra em contato e vê a agenda sua, vê a agenda dela e marca esse encontro aí para começar então um relacionamento, começar então o discipulado. Se a pessoa se mostrar interessada e aceitar, a gente precisa fazer, ir mesmo e marcar esse encontro com o nosso irmão. Marcar essa visita e um encontro. Como preparar a visita? Então, faça o contato, marque o dia e a hora, ore e prepare a mensagem, busque um companheiro de visita. Então, a primeira coisa, né? A gente vai ligar, marcar o contato, marcar o dia e a hora. Importante, irmãos, esse marcar o dia e a hora, né? Marcar a hora e chegar na hora certa, né? Procurar o melhor horário para você, o melhor horário para o irmão e chegar na hora certa, né? Sem atraso.
como preparar. Ore antes, prepare a mensagem, a palavra antes que você vai levar, né? Procure o pastor, pede instrução para ele, te direcionar aí sobre qual a melhor palavra e leva e vai preparado para a casa do irmão para esse encontro. Busque um companheiro de visita. É uma questão importante também, né? No caso de mulheres, a irmã uma mulher e chama uma irmã da igreja e vai em dupla, né? Evitar a mulher ir fazer uma visita para um homem sozinho, né? Ter sempre uma irmã acompanhando, ter sempre um irmão acompanhando, no caso de visitas a uma mulher também. A gente tem que ter esse cuidado e levar sempre um parceiro, um irmão ali, para poder nos ajudar. Como assegurar o sucesso dessa visita, desse encontro? Primeira coisa aí, cuidar da aparência, né? Então, irmãos, como eu falei, questões básicas são recomendações básicas. Cuidar da aparência é uma coisa básica, mas que sim, a gente precisa ter cuidado com a nossa vestimenta, né? Não usar nada decotado para ir para uma visita, né? Usar uma roupa bem confortável para evitar qualquer tipo de constrangimento ali durante a visita. Não ir bagunçado, não ir cheiroso demais, com um perfume muito forte, né? A gente tem que ter a decência, tem que ter o cuidado em todos os detalhes, né? Para evitar qualquer tipo de constrangimento. Então, cuidar da aparência é importante. Entre no local com naturalidade. Então, irmãos, o que significa isso? Você vai chegar na casa de uma pessoa, não fica reparando na casa da pessoa, né? Você não sabe qual é o ambiente que você vai encontrar lá. Às vezes tem pessoas que são bem humildes, né? E às vezes a pessoa tem até vergonha de te convidar para ir na visita dela. Pode ser até uma barreira isso aí. Então, se você for, tenha o cuidado, né? De ficar reparando na casa do irmão. Às vezes você pode encontrar lá algum objeto estranho, algum objeto de adoração de outras religiões, né? De religiões pagãs. A gente tem que ter o cuidado para não ficar reparando, para não ficar falando besteira, né? Falando coisa que vai trazer qualquer tipo de constrangimento. A gente precisa evitar isso, ter esse cuidado na hora de entrar na casa do nosso irmão, né? Agir sempre com naturalidade, né? Deus, ele vai agir de forma simples, só pelo fato de você ir, se dispor a ir, cumprir o ID, eu tenho certeza que Deus vai ajudar, vai colaborar, vai te ajudar em tudo. Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar a forma, né? A gente tem que ter um entendimento, a decência, né? De tomar alguns cuidados, a gente tem que ter essa sabedoria, né? E deixar com que Deus faça o resto, né? Se for para a pessoa, a visita for trazer alguma transformação na vida da pessoa, bom, isso vai acontecer de forma natural. Deus, ele vai ajudar, vai contribuir para que isso aconteça de forma natural, sem forçação de barra. Aí, fale e escute. Importante, né, irmãos? A gente tem que saber a hora certa de falar e tem que saber escutar também. É uma questão de educação, né? Você vai chegar na casa do irmão e vai falar igual um tagarela, não vai deixar outra pessoa se abrir, né? Vai perder a oportunidade de conhecer, né, o outro irmão. Às vezes a gente chega, tem uma dificuldade de conversar com alguém que não fala muito. Às vezes a gente vai conhecer uma pessoa que não gosta muito de falar. E aí você tem que ir preparado para isso também. Fazer perguntas, né? Fazer perguntas ali que vai ajudar a pessoa a se abrir, né? Perguntas que vai trazer uma descontração. E outra questão do falar, evitar falar besteira, ficar falando coisa pessoal de sua vida ali na primeira visita, ficar falando coisa nada a ver. A gente tem que ter o cuidado, né? A sabedoria. E preparado mesmo, a parte de preparar a mensagem é isso, né? Você saber bem certo o que você vai falar lá. E saber ouvir, né? E bem preparado para fazer as perguntas certas e conhecer, né, o seu irmão. Essa é a finalidade,
desse encontro. Conhecer, se abrir, começar um relacionamento. E tome apenas o tempo combinado, né, irmãos? Às vezes a pessoa tem um compromisso, né? E se não ficar demorando demais, passando do tempo que foi combinado com a pessoa, se marcou uma visita de meia hora, cumpra aí esse cronograma aí de meia hora, né? Também não chegar atrasado, né? Se marcou no horário 7 horas, chega em ponto 7 horas, não chega às 7h30, né? Porque assim você vai estar ali atrasando a vida da pessoa, às vezes trazendo constrangimento para a vida da família da pessoa, né? Atrasando um compromisso da pessoa. Então nós temos que ter cuidado até nisso também. Outros propósitos, conhecer a impressão da pessoa. No caso aí, fazer perguntas, o que a pessoa achou da igreja, do encontro em que ela foi, da célula, saber qual a impressão que a pessoa tem do povo de Deus, né? Para a gente ser intencional ali no como que a gente vai lidar com aquela pessoa, né? Para quebrar os paradigmas, talvez quebrar alguns pensamentos errados que a pessoa tem acerca da igreja, acerca do povo de Deus, né? Descobrir suas necessidades e ministrar a ela. Então, irmãos, as pessoas, ela têm algumas demandas, ela tem algumas necessidades, e ao descobrir isso, a gente precisa tentar ajudar no que tiver ao nosso alcance, né? Tentar ajudar a pessoa nas demandas dela. Isso é que é ser um irmão, uma igreja, né? Às vezes é uma questão financeira, talvez você não possa ajudar ali completamente, mas leve o que você não pode fazer para a igreja, leve para o pastor, né? A gente, se unidos, né, a gente consegue atender de forma melhor as necessidades do nosso irmão, tentar ajudar o nosso irmão. Isso é uma coisa muito importante ali na criação, né, no início de um relacionamento. Você mostrar que você está interessado em ajudar a pessoa, você mostrar que você está interessado no bem daquela pessoa, né? E você está interessado não só de trazer salvação, não, você precisa levar a carga uns dos outros. Então a gente precisa ajudar nas demandas dos irmãos, naquilo que tiver ao nosso alcance, né? Se for uma questão psicológica, procurar um profissional, um terapeuta, e fazer o que tiver ao nosso alcance, o que for possível, né, para ajudar o nosso irmão. E integrar a pessoa. O que é isso, integrar a pessoa? Levar essa pessoa a se familiarizar, se relacionar também com as outras pessoas da nossa igreja, apresentá-lo para outra igreja, integrá-lo ele à nossa igreja, porque senão ele vai conhecer só você. E aí, se quando ele for na igreja e você não estiver lá, ele vai ficar um pouco constrangido, vai ficar se sentindo um pouco um peixe fora d'água. Então, isso é importante, né? Apresentar, integrar essa pessoa ao meio, fazer com que essa pessoa crie outros vínculos ali na família, né? Isso é importante, essa pessoa vai precisar de novos amigos, porque os amigos da vida antiga dele, talvez, né, ele não está ainda preparado para poder trazer transformação para a vida dos outros amigos dele. Então, até lá, ele vai precisar se integrar, né, com novas pessoas. Então, nós precisamos levá-lo a isso, né? Não criar um relacionamento apenas eu e ele, você e o irmão, não. A gente precisa criar oportunidades, né? Criar meios de levá-lo a conhecer outras pessoas, fazer convite, marcar talvez um filme, uma reunião, um estudo bíblico na sua casa, convidar os irmãos da igreja e assim criar momentos de comunhão, né? Para poder integrar esse novo irmão. Então, o objetivo, ficou faltando a palavra aqui sim, o objetivo dessa visita, né, é mostrar interesse pela pessoa. A gente tem que mostrar interesse pela pessoa, né, mostrar interesse que a gente deseja ali a salvação daquela pessoa, né. Tudo que a gente fizer, fazer em amor, né, fazer
forma de demonstrar aquele cuidado que a gente está tendo ali com a salvação daquela pessoa. Esse é o maior interesse, né, nosso. É trazer salvação para aquela pessoa. Ganhar a confiança do decidido. Então, essa é uma questão muito importante, irmãos. Confiança. Esse relacionamento de discipulado, ele é baseado em confiança, né? A gente não pode agir de alguma forma que vá quebrar essa confiança, né? Então, se você, igual eu falei a questão do horário, marcou o horário, chega na hora certa, né? Se você ofereça aquilo que você pode cumprir, né? Não faça uma promessa que você não possa cumprir. Se você ofereceu uma carona, você pode dar essa carona para a pessoa, ofereça e cumpra. Se você não pode, não ofereça se você não pode cumprir, né? Então, fazer de tudo para não quebrar essa confiança desse relacionamento. Outra questão, a pessoa às vezes pode se abrir, falar, confidenciar a você questões íntimas, alguns problemas que essa pessoa tem. A gente não pode fofocar, falar aquilo que foi ali falado entre vocês, né? É uma questão ética na enfermagem, na área da saúde. Os médicos e enfermeiros, eles estudam um código de ética profissional. Aquilo que é falado entre o médico e o paciente, aquilo que é falado na consulta entre o enfermeiro e o paciente, não pode sair dali daquela sala. Às vezes a pessoa está com doença sexualmente transmissível, e aí, olha que feio a pessoa sair da sala e o profissional sair falando, né, que a pessoa tá com a doença, que a pessoa tá grávida, né? Então a gente tem que ter ética também, principalmente nós que somos cristãos. Nós não podemos falar, né, sair fofocando acerca da vida do irmão, né? Isso aí vai quebrar de forma feia a confiança que ele depositou em você, né? Se for uma questão em que você precisa falar com o pastor para poder ajudar, que você não vai conseguir ali ajudar aquela pessoa, dependendo do que for o caso, fale com a pessoa, se abra com ela, fala, olha, a gente vai precisar levar isso para o pastor, né? Se ela consentir, então, assim você faça, de uma forma que seja para ajudar a pessoa, né? E nunca para poder, só para fofocar. Então, essa questão da confiança é muito importante, a gente precisa ter cuidado e deixar a porta aberta para a visita. Então, a gente precisa estar disponíveis, né, irmãos? A partir do momento que eu comecei um processo de consolidar a fé do meu irmão, de discipular o meu irmão, eu tenho que estar disponível. Foi o que eu falei no início, a gente não pode abandonar, começar e não terminar. A gente tem que ter a consciência de que se colocar disponível para a pessoa, né? Passa seu contato, sempre manda uma mensagem, fala que você está ali para o que a pessoa precisar, tenta ajudar nas demandas da pessoa, deixa a sua porta aberta, né, para a pessoa, porque isso é importante na questão lá de Paulo, que a gente estudou na aula passada. Ele teve a ajuda de Judas, né? Judas abriu a porta da casa dele para acomodar Paulo, né, sem nem conhecer. E então isso é importante, a gente precisa dar esse apoio para a pessoa, né? A gente precisa de um Judas, de um Ananias, né? A gente precisa de um Barnabé lá para poder discipular, para poder batizar, para poder ajudar na caminhada. Então a gente precisa também estar disponível para esse irmão. Consolidar uma batalha espiritual. Sim, irmãos, a gente precisa entender que é uma batalha espiritual. Imagina como que o inimigo fica feliz, né? Como é que ele fica feliz de ver você consolidando, você evangelizando, você discipulando um novo convertido. Então o inimigo ele vem com força para poder fazer com que a gente pare. Às vezes a gente acha que a gente vai começar a obra do Senhor e que vai ser mil maravilhas.
Não, vai vir ataques espirituais. A nossa luta, né, não é contra a carne, né, é contra principados e potestades. Então, às vezes a gente acha que tá difícil, que a gente não pode desistir, né? A gente tem que continuar, né? A gente tem que se preparar para poder vencer, né, esses ataques do inimigo. O inimigo, ele não fica feliz, nada feliz de ver a gente fazendo a obra do Senhor, de ver uma pessoa discipulando e consolidando a fé de outro, né? Então, a gente tem que saber que temos sim, consolidar, ela é uma batalha espiritual. Nós temos que nos preparar para essa batalha. Como? Ore por você, ore pelo consolidado. A gente não sabe, irmãos, o que a gente vai encontrar na vida dessa pessoa, né? Às vezes a pessoa está debaixo de uma maldição, sei lá, espíritos malignos. E a gente sabe que essas forças espirituais a gente só consegue vencê-las através de oração e de jejum. Então a gente tem que se preparar dessa forma também, orando, jejuando. A gente não sabe o que vai encontrar nessa visita, né? Que tipo de oração que você vai fazer? Talvez você vai precisar fazer uma oração de libertação. Então, é uma batalha espiritual. Então, ore antes pelo consolidado, ore antes, ore durante, ore depois pela vida do seu irmão. A gente não pode parar e esquecer, né, de orar. É até uma lição prática aí do livro Um Cristão Contagiante, é você orar pela vida do outro. Então, faça isso, ore, é uma lição prática para nós. Ore não só por você, não só pela sua família, ore pelo seu irmão. Ore pelaquela pessoa que você deseja alcançar. Talvez você tenha uma amiga querida e que você quer alcançar ela para Jesus. Então, ore por ela. Quantas vezes que eu já não orei pelo casamento, né? De uma amiga querida que estava passando, que eu sei que ela estava passando por dificuldades, a gente ora. Então, atender às demandas do seu irmão também é isso, faz parte. Você orar, levar a Deus aquilo que o seu irmão necessita. E ministre a palavra. Foi o que eu falei, você vai na visita, irmãos, você vai receber uma pessoa, uma visita em casa. Não fuja ali da palavra. O que traz transformação é a palavra. Então, prepare o que você vai falar através da palavra, né? A gente pode falar de outras coisas? Pode, mas o essencial, o mais importante é a palavra, né? Às vezes, igual eu falei, você vai chegar e vai encontrar uma pessoa que fala demais. Às vezes você tem que saber até dar um basta ali na falação da pessoa, pedir para poder parar um pouco para você entrar ali no assunto principal, que é a palavra. É isso aqui que vai trazer transformação para ela. É isso aqui que tem o poder de transformar. Então, não fuja da palavra, ministre a palavra, prepare a palavra. É um dos passos mais importantes. E consolidação também é um processo de libertação. Entra a oração por libertação na vida dessa pessoa, né? Às vezes, essa pessoa não vai ser liberta ali também, naquela primeira visita. Consolidar também é um processo de libertação, que a cada visita, não é só uma visita, primeira visita, segunda visita, terceira visita, ela vai sendo liberta aos poucos, né? A cada visita ela vai sendo liberta de um pouquinho mais ali de pecado, de um pouquinho mais de coisa ruim que estava ali na vida dela. Esse é o processo de consolidação. Consolidar é enviar. Então a gente tem que direcionar a pessoa ao batismo. A gente tem que sempre incentivar a pessoa, né, ao batismo, né? A gente viu que Ananias batizou até de forma bem rápida, né, o apóstolo Paulo. Então, a gente tem que incentivar a pessoa ao batismo. É uma etapa importante. E incentivar a se tornar um líder. Isso aí o nosso pastor sabe fazer bem, hein, irmãos? Incentivar a pessoa a se tornar um líder, né? Dizer palavras para essa pessoa de encorajamento, né? Falar que essa pessoa pode, mostrar que ela pode ser um líder, né? Dê oportunidades, aqui já é o terceiro ponto, dê oportunidades para essa pessoa se desenvolver nessa questão de liderança, mesmo que ela esteja ali no início da caminhada. Já dê uma oportunidade de oração durante a célula,
já dê uma oportunidade de leitura da palavra, se a pessoa toca algum instrumento, se a pessoa louva, já começa a dar oportunidade de mostrar que essa pessoa pode se desenvolver, que ela, na verdade, pode não, ela precisa, ela deve crescer. Então, nós temos que encontrar formas de dar oportunidades para essa pessoa a desenvolver e a crescer na fé. E ministre palavra de vida. Entra também nessa questão de dar oportunidade, ministrar palavras positivas, né? A gente não pode dizer para a pessoa que ela não consegue, que está cedo demais, que ela não está preparada. A gente tem que ministrar palavras de vida. Você consegue, você vai ser uma ministra da palavra de Deus, você vai ser um diácono, você vai ser um pastor, né? Você vai ser um líder de um ministério tal, né? Profetiza palavras de vida para essa pessoa. Você vai ser uma grande pregadora, né? E assim essa pessoa vai acreditar também nisso. A gente tem que dar palavras de afirmações, profetizar coisas boas, ministrar palavra de vida para ela. Tudo que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo isso que a gente está aprendendo aqui, a gente está aprendendo a melhor forma de como fazer para o Senhor. A gente está fazendo para o Senhor, não estou fazendo para mim, né? Eu não estou fazendo só para trazer libertação, trazer transformação na vida do meu irmão. Eu estou fazendo para o Senhor. Tudo que a gente fazer, a gente tem que fazer com essa intenção de estar fazendo para o Senhor, dando o nosso melhor, dando o meu melhor para o meu Senhor, né? E dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido. Não tem como dar errado quando você está fazendo para o Senhor. Ele dá para nós o conhecimento necessário, ele dá as ferramentas, ele coloca nas nossas vidas as pessoas certas para nos ajudar. Se você tiver mesmo vontade de crescer na fé, de crescer no ministério, né, de crescer no reino de Deus, se você tiver mesmo essa vontade, essa intenção, eu tenho certeza que nada vai impedir, irmãos. A gente precisa só nos esforçar um pouco, que o Senhor, Ele nos ajuda, Ele dá as ferramentas, Ele coloca as pessoas. Então, a gente precisa só se disponibilizar, se doar para poder cumprirmos o chamado do Senhor. Então é isso por hoje. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Obrigada a todos aí que estão acompanhando. Tenho certeza que esse curso vai edificar muito a nossa vida, né? Um curso muito bom, temas muito bom que ensina até a prática, né? Dá mastigado aí o que a gente precisa fazer. Então, Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por mais este momento. Obrigada, Senhor, por todo o conhecimento que o Senhor está levando para o teu povo. O Senhor nos enche cada dia mais de ti e da tua palavra, para que nós possamos estar preparados, meu Deus, para ministrá-la para aqueles que precisam. Ponha, Senhor, em nossa vida pessoas que tenham sede, que precisam também receber a tua palavra. Leve, Senhor, para a nossa igreja pessoas, novos convertidos, para que a gente possa colocar em prática tudo que está sendo aprendido aqui, para que a gente possa, Senhor, consolidar a fé dos nossos irmãos, para que a gente possa, Senhor, presenciar, testemunhar o milagre na vida do nosso irmão, né? Que a gente possa testemunhar a libertação na vida do nosso irmão. Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor, eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço, Senhor, pelo respirar. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continua fazendo, Deus. Continue, Senhor, nos abençoando. Continue, Senhor, nos dando as ferramentas. Continue, Senhor, nos dando capacidade. Nos encoraje, Deus. Nos fortaleça nos caminhos do Senhor. Abençoe a vida de cada irmão que está assistindo essa aula. Que a gente possa se conscientizar, meu Deus, da importância que é servir o reino. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui por um propósito maior, nós estamos aqui por uma missão maior,
que é servir ao Senhor, que nós possamos te obedecer, meu Deus. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa ver o teu propósito, a gente possa ver o teu chamado, o caminho a seguir, ilumine os nossos passos, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que a gente escute a sua voz e a gente possa te obedecer, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te louvo por tudo. Amém.